Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Corrêa da Doce Bahia. Vocês querem aprender a fazer o melhor pãozinho do mundo? Esse é o pãozinho delícia, uma espécie de pãozinho de leite super macio, mas tão macio que ele derrete na boca. É muito gostoso. Vocês podem rechear com o que quiserem. É tão maravilhoso que eu como puro. Sério, é muito gostoso. Vamos aos ingredientes? Vocês vão precisar de 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, um ovo médio, 2 colheres de sopa de manteiga e uma colherzinha de café de sal, que eu coloquei junto porque vai entrar por último. Aqui tem meia xícara de açúcar com 2 colheres de sopa de leite em pó já juntinho, um copo de requeijão de água gelada, aproximadamente 220 ml, 2 xícaras e 3 quartos de xícara de farinha de trigo sem fermento. Vamos começar adicionando todos os ingredientes, exceto a manteiga e o sal, tá certo? Coloquei tudo, agora eu vou misturar com o auxílio de uma colher, só para começar esse processo de sova, porque nesse ponto ainda está muito mole a massa, então na mão é um pouquinho chato. Então eu começo só misturando com uma colher mesmo, aqui eu passei por uma colher maior, e a massa quando estiver nesse ponto aqui, a gente já pode começar a sovar na mão. Você poderia fazer esse processo também na batedeira, com o batedor gancho. Demoraria aproximadamente 10 minutinhos batendo, ou até mesmo menos. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Mas aqui, meu intuito é mostrar uma forma que vocês possam fazer em casa. Nessa quarentena, eu sei que está difícil, então fazer um pãozinho tão gostoso desse é melhor que qualquer padaria, te garanto. Você vai ficar tão feliz de saber que você fez o seu próprio pão, ainda mais o pão delícia, que é o melhor pão do mundo. Aqui eu passei por uma bancada, mas poderia ter continuado o processo dentro da própria bacia, ou até mesmo fazer na pia, na mesa que vocês tenham em casa. Basta apenas higienizar muito bem com água e sabão e depois de seco passar álcool para higienizar completamente. A sova basicamente é esticar e puxar, para desenvolver o glúten da massa e assim deixar o seu pãozinho mais fofinho do mundo. Vocês precisam basicamente raspar um pouquinho de vez em quando. Aqui eu utilizei uma espátula de bolo para desgrudar da mesa. Lavei as mãos, que é importante, porque se as mãos estiverem sujas da própria massa, ela não vai desgrudar, então vai te dar uma ideia de que a massa ainda não desenvolveu o glúten, de que a massa ainda está grudando muito, mas na verdade não está. Então você lavei as mãos e continuei aqui a sova dessa forma, batendo na mesa. É ótimo para desestressar, para passar ansiedade. Tá com raiva de alguém? Vai fazer um pão, que eu te garanto que vai sair o melhor pão do mundo. Sua raiva nunca foi tão bem aproveitada. Então, basicamente, raspei aqui um pouquinho das mãos, de tempo em tempo raspa um pouco as mãos, lava as mãos, vai raspando a bancada. Esse processo é chato, eu sei, mas te garanto, não demora mais que 10 minutos. Até chegar nesse ponto. Esse é o ponto famigerado de véu, super famoso e conhecido. Tá vendo? Você estica bem a massa e ela não se rompe, ela não lasca. Aqui, ó, passando o dedo atrás, ela não lasca, tá vendo? Quando chegar nesse ponto, está o ponto exato para poder adicionar a manteiga e o sal. Mas fique tranquilo, que agora você não vai sovar mais. É só misturar para homogeneizar, agregar esses 2 últimos ingredientes. Não precisa ficar sovando, batendo, não, certo? 1 minutinho, misturou tudo muito bem, já está pronto para a gente voltar para a bacia. Tá vendo que massa macia? Só de ver a massa você já sabe que o pão vai ser gostoso, não dá não? Eu sou apaixonado por pão, por massa, pelo processo de feitura, é muito bom. Então passei aqui para uma bacia, vou cobrir com um paninho de prato limpo e colocar num cantinho quente da sua casa por aproximadamente 30 minutos. Não pode ser dentro do forno, ou pelo menos se for dentro do forno tem que ser desligado, tá certo? É morninho, não é quente, tá certo? Aqui eles já cresceram por 30 minutos, eu cortei em pedaços com a mão mesmo, que foi aqui para casa, e vou colocar numa assadeira untada e enfarinhada, viu?
Passei um pouquinho de óleo na bancada para não grudar e um pouquinho de óleo nas mãos também. E vou fazer esse processo. A mão entreaberta, em movimentos circulares para deixar o vinco para baixo, tá vendo aí? Se não fizer esse processo, o seu pãozinho não vai ficar redondinho, ele vai crescer para todos os lados. Então é importante fazer isso. Então, mais uma vez, mostrando a mão entreaberta, vai fazer movimentos circulares repetidamente até ficar bem redondinho, tá vendo? E o vinco ficar para baixo. Esse é o segredo do formato do pão delícia. Tão fofinho, tá vendo? Tem que ter muito cuidado para pegar. Agora eu fiz todos esses pães com apenas essa quantidade de farinha de trigo. Tá vendo como rende? Agora eu vou deixar descansar por aproximadamente 15 minutos ou até dobrar de tamanho. Aqui não passa de mágica, eles já dobraram, já estão maiores, tá vendo como estão lindos? Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos, ou até eles começarem a dourar. Não pode deixar dourar muito, porque o pãozinho delícia é assim, bem branquinho, certo? Eles estão assando, esse é o momento mais difícil, esperar para poder comer. Eles já assaram e olha que cor mais linda. Já está pronto, mas não pode pegar ainda, viu? Porque senão ele desmancha. Ele é muito fofinho, tem que esperar esfriar. E esse é o resultado final. Olha que massa fofinha. Gente, é muito gostoso mesmo, sério, acreditem. Para mim, não existe pão melhor no mundo. Para comer puro, para comer com Nutella, com leite condensado, brigadeiro, beijinho, ou recheio salgado, cheddar, catupiry, o que vocês tiverem, quiserem. Aqui eu passei um pouquinho de manteiga mesmo, que eu tinha em casa, e já me deliciei e comi isso aí tudo numa sentada. É muito gostoso. Quem conhece Pão Delícia sabe que ele é o melhor pão do mundo. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E peçam receitas, sugiram o que vocês querem aprender e ver aqui no canal, tá certo? Beijo, gente. Tchau.